Pronto, professora Liliane está gravando. Tá ok. Bom dia a todos e a todas, boa tarde, professora Sônia. A gente está muito feliz de te receber aqui do outro lado do oceano. Agradeço imensamente o teu aceite para participar da nossa atividade local, da 8ª Semana Nacional de Arquivos, né? Essa aqui é uma atividade que está sendo gerenciada pelo SEDOC, o Centro de Documentação Histórica do Litoral do Paraná. E, mais uma vez, muito obrigada. Peço desculpas já pelo nosso imprevisto técnico, mas a gente já tentou resolver. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã, um pedaço de manhã, um pedaço de tarde muito agradável. Vou me permitir agora, então, dar início oficial à nossa conversa, falar um pouquinho da professora, rapidamente, e depois passar a palavra a ela. Antes disso, vou falar um pouquinho do tempo que a gente tem aí para essa nossa conversa, né? Então, a professora Sônia, ela é livre-docente em patrimônio documental, doutora em História Social, é graduada em História pela USP e tem uma formação tracejada aí no campo do patrimônio cultural, né? Enfim, a professora também é docente da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, nos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, lá do Departamento de Ciências da Informação, e também ela é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação aqui da Unesp. E, enfim, atualmente ela se destaca aí pelo projeto na área de um projeto, né, internacionalizado na área de ciência da informação, né, a ênfase em arquivologia. Ela foi também diretora do Arquivo Público do Estado de São Paulo, trabalhou aí com várias consultorias na área da pesquisa histórica e organização de acervos. Então, assim, cai como uma luva aqui para os nossos debates, nossas demandas, né, nossa partilha, né? E, enfim, tem uma vasta bibliografia, que, só para citar aí, obras, livros, enfim, artigos, e tece aí várias reflexões a respeito de acervos documentais, né, arquivo, memória, verdade, justiça, reparação, né, memória, patrimônio, enfim. Então, bom dia, professora. Hoje ela vai nos presentear aí com uma fala sobre acesso aos arquivos e centro de documentação como exercício de cidadania, sentidos de pertencimento e construção de uma memória. Então, eu vou fazer essa mediação, a professora aí tem aí 30 minutos aí, 35 aí para nossa, para provocar, para levar a gente a refletir. Depois a gente abre para perguntas, eu vou procurar fazer, a gente vai procurar fazer as questões aí em bloquinhos de 2, 3, e lá por 11h40, aí a gente pensa tentar estar encerrando esse processo, mas enfim, óbvio, né? Vai depender muito do nosso debate também, tá ok? Obrigada, professora. Eu vou passar a palavra agora para ti. Não, sou eu que agradeço esse presente, desse convite, ainda mais para discutir um tema tão interessante desses, quase uma provocação num bom sentido, né, e de falar de coisas que importam, coisas que são matriciais, temas que são sensíveis, que são delicados e que precisam ser debatidos, né, porque às vezes a gente passa um pouco por cima de coisas latentes e não percebe a intensidade dessas demandas e como elas batem a porta, e batem principalmente a porta das instituições de preservação da memória, né, em toda a sua, em algum momento eu vou falar aqui da diferente tipologia dessas instituições de preservação da memória, mas o fato é que qualquer instituição que tenha um acervo documental, um acervo arquivístico, ele tem consigo uma responsabilidade muito grande, e todos envolvidos nesse trabalho de preservação, porque, né, os funcionários desses lugares, os colaboradores, os pesquisadores, os usuários, todos eles
têm, ou deveriam ter também um comprometimento com temas dessa magnitude. Mas, assim, só para eu pontuar, porque é necessário os agradecimentos também, eu quero agradecer, mas não só agradecer, parabenizar também o Centro de Documentação Histórica do Litoral do Paraná, da Universidade Estadual do Paraná, né, pela organização, não só desse presente, que é essa conversa, que eu estou entendendo isso aqui como uma conversa entre pessoas que têm interesses comuns e uma preocupação em comum com a preservação da memória histórica, mas também porque eu dei uma olhadinha ali na programação de vocês da semana e eram temas muito interessantes, né? A proposta do Conselho Internacional de Arquivos, que é quem dá o norte para as comemorações em torno ao Dia Internacional dos Arquivos, que será amanhã, dia 9 de junho, mas um dia só não é suficiente para tantas instituições envolvidas com essa tarefa, né? O ICA, ele teve eu digo que é um insight, né, em discutir acessibilidade, né, arquivos acessíveis e tudo que se pode falar em torno desse tema. A programação de vocês realmente foi muito interessante. Deixo também o meu especial agradecimento à professora Liliane Freitag, eu não sei se eu pronunciei corretamente, perdão, porque eu tenho problemas com pronúncias, mas muito obrigada pelo convite desde o primeiro momento e ao longo dessas últimas semanas, né, pelos tratos e pela conversa. E sem me alongar mais, e querendo já entrar propriamente dito, propriamente nesse desafio que é discutir a questão do exercício da cidadania, dos sentidos de pertencimento, da construção de uma memória que estão gravitando em torno desse material preservado pelas instituições de custódia documental, como os arquivos, como os centros de documentação, como os centros de memória. A gente precisa, num primeiro momento, pontuar, que é lindo, né? Aliás, é um tema muito, muito bonito e importante, mas também pela sua amplitude, eu precisei fazer um recorte. Chegam os momentos que a gente quer falar de tudo e não tem tempo para falar de tudo, são só 30 minutos, mas a primeira coisa que eu pontuo que ele é um tema tão complexo, tão abrangente, e tão forte perante a sociedade, que a gente poderia discutir isso a partir de diferentes ramificações. Aqui, eu tive que fazer uma escolha de Sofia, então eu fiz um recorte, e por isso eu vou me concentrar nessa vertente, nesse caminho que o patrimônio documental e as instituições que resguardam o patrimônio documental, o papel dessas instituições tem na preservação e na difusão desses acervos, né, nos seus sentidos, na sua intencionalidade, na verdade, não é nem pensar o impacto, porque eu acho que isso é um pouco difícil de se mensurar, mas as razões por que a sociedade, determinados segmentos da sociedade se organiza para preservar o que está sendo entendido como patrimônio documental, patrimônio cultural, também numa acepção maior, ressaltando, essa é a intenção da nossa conversa hoje, que essas relações entre a cidadania, entre o pertencimento, entre a memória, tem a ver com a garantia de direitos fundamentais. Esse é um ponto importante, porque a garantia de direitos fundamentais, que nos termos da ordem do direito mesmo, aqueles que são essenciais a todo ser humano, eles se consolidam justamente no exercício da cidadania, na noção de pertencimento e nesse direito à memória também.
todos, né, cidadania é um direito, a noção de pertencimento é um direito, a memória é um direito. Eu vou, professora Cat, você pode mudar de slide, por favor? Né, vocês vão ver que eu não sou muito feliz, né, na tecnologia, assim, em montar apresentações, e eu tenho noção que imagina que esse esboço bem ruinzinho de mapa conceitual, mas devido à minha inabilidade tecnológica, tenta trazer aqui, mas eu acho que dá conta pelo menos de marcar algumas coisas que eu considero importante. Vocês vão perceber que, como eu consegui fazer virtualmente isso em torno de cidadania, da noção de pertencimento, da memória, né, aliás, no centro, está a identidade, não é um sol não, por favor, não é mesmo, mas o conceito de identidade, ele tem uma relação de via dupla, tanto com a cidadania, quanto com o pertencimento, quanto a memória. Se a gente pensa em cidadania, a gente pensa que tem fatores identitários sustentando essa cidadania e atribuindo lógica ao próprio exercício da cidadania. A noção de pertencimento, essa sensação de onde é que eu sou, né? Qual a minha origem, qual o meu papel nesse lugar, o que eu estou fazendo, né? E tudo que a gente pode pensar em relação à noção de pertencimento tem a ver com fatores identitários também, né? O pertencimento alheio à identidade, ele cai numa espécie de vazio. Então, de novo, está confluindo para a questão da identidade e a memória, sem dúvida nenhuma, né? Identidade e memória têm vínculos relacionais indissociáveis. Memória do quê? Memória de quem? Memória para quê? Memória por quê? O que é o pano de fundo da memória? A memória, ela retroalimenta a identidade, né? Tanto a identidade individual, quanto a identidade de um coletivo, de uma comunidade, de um grupo organizado, ou às vezes nem tão organizado assim, mas que também tem os seus fatores identitários. A identidade nunca é congelada, nem estável, muito pelo contrário, ela é bastante dinâmica nessa relação. O próximo slide, por favor. Então, esses são marcos que interessam, que importam e fazem muita diferença quando a gente pensa justamente no... Bom, estamos falando de direitos fundamentais, estamos falando de valores referenciais correlacionados, né, e que são necessários para a garantia desses direitos fundamentais, que é a própria essência humana que está ali, mas qual o caminho para a gente garantir esses direitos fundamentais, né? Por qual caminho a gente garante o exercício da cidadania, né, que a gente tem uma valoração e um respeito à noção de pertencimento, no qual a memória acaba harmonizando e dando uma espécie de ligamento para toda essa identidade que está pulsante nesses pilares fundamentais. Bom, a gente utiliza alguns vestígios, né, documentos, propriamente dito, e é aqui que eu vou focar realmente em documentos, em testemunhos escritos, prioritariamente, e não exatamente em objetos, em reálias, né, ou em cultura material, não que eles não tenham, eles têm, só não fiz esse recorte. Né, eu estou falando aqui de testemunhos escritos no sentido que os arquivos se ocupam, né, que esses centros de documentação se ocupam, ou seja, nessa seara que a gente está falando e está organizando esse debate. Então, há lugares de guarda de documento. Algumas pessoas, com frequência a gente ouve essas expressões, há quem chame de casa da memória, de casa do saber,
né, sei lá, existem muito, casa, sempre casa como no sentido de lugar, mas por que casa? O casa da história, essa é uma expressão que usam bastante, mas vocês já pensaram por que casa? Existe algum lugar mais íntimo, mais introjetado, mais relacionado com o eu humano do que o próprio lar? Então a noção de casa é uma noção de origem, é uma noção que tem a ver com a própria identidade, né? Por isso que se dão esses apelidos para as instituições de preservação da memória, que a gente vai questionar daqui a pouco o nome, mas eu não vejo assim muito problema em se criar apelidos ou nomes carinhosos para os lugares que são caros. No fundo, a utilização desses nomes, dessas designações, tem a ver com o reconhecimento do valor dessas instituições que são responsáveis pela preservação documental, né, pela custódia, organização e disponibilização, ou seja, o acesso de documentos. E é até interessante quando a gente encontra esses nomes, porque é uma valorização bastante intensa desses lugares. Bom, enfim, de qualquer maneira, né, essa noção genérica do que a gente chama de instituições de memória, eu coloquei aqui, né, alguma definição muito simplesinha, porque, bom, tudo aqui, se deixar, a gente pode ficar horas conversando, e seria muito agradável conversar horas sobre cada um dos pontos, né, mas eu vou ter que passar um pouquinho rápido, senão a gente não vence o horário hoje, né, então eu acabei colocando aqui para a gente situar bem, né, definir bem do que a gente está falando quando a gente fala de instituição de memória. Está falando de organizações que são destinadas a salvaguardar o patrimônio documental de uma determinada sociedade. Porque a gente não tem uma sociedade só, a gente tem uma pluralidade, né? Tem a ver com regionalismo, tem a ver com uma noção mais central de organização, tem a ver com muitas coisas diferentes, assim. Então, se a sociedade e a sociedade, qualquer sociedade em si, ela também é plural. Esses nuances a gente consegue perceber nas instituições de memória, nas demandas e no que se pede para. O que se pede, ou seja, quem pede? Os usuários. Né? O que se pede, como se pede e, por vezes, como se exige. Está errado o usuário de exigir, né, que respostas para sua busca? O usuário não está errado, né, em primeira instância ele não está errado, porque ele está buscando respostas, e ele vai atrás, ou, né, procura encontrar um lugar que seja capaz de auxiliar. Veja bem, as instituições auxiliam os usuários, elas nunca são passivas, ou não deveriam ser diante de um usuário. Evidentemente, cada instituição tem o seu papel ali na organização, na preservação, em dar acesso, mas o trabalho, ou a missão, eu vou substituir a palavra trabalho por missão, porque essas instituições, elas têm uma missão muito clara, né, de fornecimento de acesso, e esse é o tema dessa semana, é isso que a gente está discutindo, como vai ser fornecido esse acesso. Então, não é simples entrega de um instrumento de pesquisa, a instituição fala, pronto, eu já fiz o meu serviço, agora só estou aqui para entregar, né, vai o usuário ali, o pesquisador escolhe o documento que quer, eu entrego em suas mãos, e aí está por conta dele, não é bem assim, né, ela também não deve influenciar ali, né, na pesquisa individual de cada um, porque a pesquisa pertence ao pesquisador, mas a forma de atendimento, a forma como se fornece esses documentos, né, as explicações que estão envolvidas em todo esse sistema de organização, nos arranjos, isso é papel da instituição, explicar para o seu usuário, porque faz diferença no movimento de pesquisa, né?
Bom, se essas instituições de memória, elas se destinam a salvaguardar o patrimônio, a gente tem que entender um pouco, discutir um pouco o que significa esse patrimônio, né? A noção a ideia de patrimônio, o patrimônio como a palavra toda, esse grande guarda-chuva, ele pode ser muitas coisas, né? Quem tenta se aproximar mais por uma resposta institucionalizada ou oficial do Estado brasileiro, a gente entra lá no IPHAN e vê, né, as tipificações que tem de patrimônio. Então a gente tem o patrimônio cultural, tem o patrimônio histórico, tem o patrimônio arqueológico, ou seja, tem algumas designações conforme o tipo de patrimônio e esses conceitos, mas também não são, não é nada tão claro aqui. O conceito é muito amplo, ele não é fácil, às vezes eu sinto como se fosse uma areia movediça, quando a gente tenta um pouco caminhar por né, no que está em torno do patrimônio, e por isso, justamente, é que é necessário estabelecer com precisão alguns termos. Aqui, a gente definiu para falar sobre patrimônio documental, né, por várias razões, entre elas porque estamos em torno justamente do Dia Internacional dos Arquivos. Então o tipo de patrimônio que um arquivo resguarda, ele é um patrimônio muito bem definido, do que se fala, é patrimônio documental arquivístico. Eu não quis me restringir aqui ao patrimônio documental arquivístico, porque senão eu vou falar só sobre arquivo, sobre fundos de arquivo, e eu penso que a noção de patrimônio, ela pode sim abranger outras searas, determinadas coleções, né, coleções de documentos, porque também se a gente está falando de centros de documentação, a gente fala de um local que se responsabilizou por cuidar, né, por preservar determinadas coleções de documento. Bom, isso nas definições de dicionário, porque na prática, né, instituição que tem fundo arquivístico, tem coleção, tem biblioteca, tem tudo um pouco, tem de tudo um pouco no seu acervo, por assim dizer. Mas o termo documental, mais precisamente, estamos empregando como sinônimo de registro, como sinônimo de vestígio. E percebam, usar a palavra registro não é algo, não é algo aleatório, né? Quando a gente usa a palavra registro, a gente está falando de uma ação humana, de uma atividade dirigida, intencionalidade no registro de determinadas informações que irão servir de memória ou, terão uma função instrumental para que outras ações se consolidem. Não é qualquer ação, não é uma ação artística propriamente dita, né? A gente está falando de alguma coisa muito específica, né? Dos registros documentais, desses materiais que se encontram nos arquivos. Pode passar o próximo slide, por favor? E aqui tem uma definição da professora Antônia Herede, que é uma arquivista espanhola, e eu pessoalmente, tem gente que não acha, eu pessoalmente acho ela brilhante, né? Ela é brilhante, ela é certeira, e ela não fica, digamos assim, afofando muito a terra, não, ela vai direto ao ponto, e é uma militante da causa dos arquivos e da defesa, né, dos arquivos e dos arquivistas como aquele profissional responsável pelo cuidado da documentação. Entenda-se aqui arquivista nos termos que ela fala, as pessoas que trabalham em arquivo, e uma equipe de arquivo é sempre uma equipe multidisciplinar. Isso precisa ser posto também, porque cada um tem a sua tarefa ali, né, na distribuição de trabalho. Há quem descreve documento, há quem faz pequenos reparos, há quem faz reprodução de documentos, ou seja, tem muita coisa ali, né? Há quem faça gestão documental. A gente tem uma diversidade bastante interessante de atividades, e a gente percebe a riqueza de
de um arquivo quando a equipe é justamente multidisciplinar, porque é uma visão global do trato que se deve ter com um determinado acervo, né? É o reconhecimento justamente da pluralidade informacional contida nesses próprios acervos. E Antônia Heredia, para mim, ela dá o pulo do gato, quando ela faz essa definição do que é patrimônio documental. Na Espanha, eles têm, não é igual no Brasil. No Brasil a gente tem uma lei de arquivos que define o que é arquivo, né? Define ali uma determinada autonomia entre tipos de arquivo, entre os poderes e os níveis de poder. A gente tem uma lei de arquivos que, apesar de ser bem desenhada, ela já faz algum tempinho que ela precisa de uma revisão, uma atualização. Né? Porque o arquivo, gente, aliás, o documento de arquivo não é mais nada que o reflexo da ordem do dia, da ação humana. E os tempos passam e tudo passa e há uma certa movimentação. A legislação ela tem que acompanhar essa movimentação da sociedade. Aliás, ela é produto dessa movimentação da sociedade. Bom, também não é algo que dê tempo da gente entrar, mas na Espanha eles não têm uma lei de arquivo. O que eles têm é, desde 1985, uma lei de patrimônio histórico. É uma noção bastante... patrimonialista, mesmo como eles constituem, né? Eles têm a definição de patrimônio histórico e tudo relacionado a patrimônio, ou seja, o sítio arqueológico, os arquivos, os centros de documentação, eles têm uma forma diferente de gerenciar e de controlar as incorporações de acervos documentais, a lógica é um pouquinho diferente. Inclusive, eles têm um entendimento de patrimônio documental relacionado com a documentação corrente, porque quando tem uma avaliação, normalmente eles chamam aí de patrimônio histórico, né? Aí sim você tem acervo histórico, mas que no Brasil a gente usaria o termo acervo permanente. Eu não acho que conceitualmente é tão diferente, eu acho que temos termos diferentes para falar de coisas parecidas com nuances culturais, porque esse peso precisa ser levado em consideração. Mas a Antônia Heredia, ela tem essa definição que é do glossário, ela tem um glossário de terminologia arquivística muito interessante, então ela vai definir patrimônio documental como conjunto de documentos para os quais se decidiu de forma regrada. O que significa de forma regrada? Significa que eles estão acompanhando o ciclo de vida dos documentos. De forma regrada, a conservação permanente por seu interesse. Pode afetar a instituição de um país. Tem a ver com a memória. Patrimônio documental e valoração no sentido de avaliar, de atribuir valores para que a gente possa fazer uma avaliação, e é no ato da avaliação que vai se definir se aquele documento ele é descartado, expurgado, ou se ele vai ter uma guarda permanente, pelos valores estáveis que apresenta, é o pão nosso de cada dia da arquivologia, mas você precisa ter uma ação de avaliar, selecionar e tomar uma decisão sobre um conjunto de documentos, ou um documento, ou uma série documental, se ela tem informações que justifiquem a sua guarda, a sua preservação permanente. Então, ela está falando que patrimônio documental e valoração guardam uma relação essencial. O patrimônio fica configurado a partir da avaliação. Então, ela diz que patrimônio não é tudo, que ele é um ato de seleção. E quando a gente pensa no ato de seleção, a gente pensa no reconhecimento da importância das informações que estão contidas naquele documento, e nos interesses potenciais. Ninguém que trabalha com avaliação documental é guru. Tem coisa que a gente não consegue prever, mas para isso existe uma metodologia que o arquivista, né, a pessoa que trabalha com isso, ela tem que se amparar
para poder ter um resultado que seja minimamente consistente e que não seja simplesmente baseado no achismo, né, ou em valores muito pessoais, porque tem disso, né, a gente, somente quem é pesquisador, eu sou pesquisadora, então eu falo, né, com muita propriedade, o tema da nossa pesquisa sempre é mais interessante que o tema da pesquisa do outro, e evidentemente que é mesmo, porque se não fosse a gente não ia pesquisar aquilo, né, mas quando a gente trabalha para o coletivo, quando a gente trabalha para a sociedade, a gente tem que parar um pouco, ou seja, o seu gosto ainda continua, ele está ali, mas precisa ter uma visão que aborde outros interesses, e quem é que dá esse tom? É a sociedade, com as demandas que ela apresenta. Né? Existem pesquisadores acadêmicos, existem cidadãos que buscam nos arquivos documentos para a garantia dos seus direitos fundamentais. Sim, existe. O interesse é o mesmo? Não, o interesse é diferente. O acervo é o mesmo? Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da pesquisa, depende do ato da pesquisa. O fato é que as instituições, se puder mudar de slide, eu agradeço. O fato é que as instituições, elas têm que estar preparadas para o atendimento desses usuários. E vocês veem que eu estou usando a palavra usuário, que é tudo mais um pouco. Eu sou de uma geração, de um momento que eu trabalhei muitos anos no Arquivo do Estado de São Paulo, a gente chamava ali de consulente. Olha, quem é consulente? É quem consulta. É um nome antigo, mas por tradição ficava. Então a gente chamava sempre de consulente, mas a ideia de consulente remetia mais à pesquisa acadêmica mesmo. Né? Quando a gente troca essa ideia para usuário, que pessoalmente eu acho feio o termo, mas ele atende bastante a contendo a questão, né? O usuário é quem usa, quem faz uso das informações que estão contidas em documentos, porque a informação, ela tá em algum lugar, né? Essa coisa, a informação, ela precisa de uma fixação para que ela tenha uma preservação ao longo do tempo. Pode ser papel, né? Pode ser outra coisa, poliéster, sei lá, qualquer coisa, pode ser tecido, pode ser e pode ser digital. Ele é uma base de sustentação para a informação. Ele traz essa capacidade de, inclusive, a gente ficar migrando. Migrar não é mais nada que reproduzir o documento na tentativa de manter a sua integridade. Né? Tem aquele famoso ditado que a gente usa aqui, né, é preciso mudar para sempre ser o mesmo, e é verdade, isso é uma verdade. Em relação à tipologia das instituições de memória, a gente tem muitas conformações diferentes. Eu coloquei aí para vocês as principais, as mais reconhecidas, mas existem outras, né? Aqui eu quis pontuar, porque são os lugares que primeiro a gente vai atrás, né? Os arquivos, os centros de documentação, os centros de memória, né, as bibliotecas, os museus, os centros culturais, mas existem outros, existem com outras configurações que isso também acaba determinando como eles se organizam e qual a infraestrutura que cada um tem, porque é preciso pensar, se a gente tem uma instituição, a gente precisa ter uma infraestrutura adequada à missão institucional daquela instituição de memória. Então, existem centros de referência, existem centros de informação, existem outros modelos, né, admitidos, onde o pesquisador pode recorrer na sua busca por documentos e por respostas às suas indagações. O próximo slide, por favor, que eu já estou até quase ultrapassando o meu horário, mas eu vou dar uma acelerada, prometo. O que tem de comum essas instituições? Bom, todas essas instituições que eu falei para vocês, eu pontuei elas como modelos pré-concebidos. Arquivo, centro de documentação, centro de memória, biblioteca, museu, centro cultural, os centros de referência, eles são modelos. Mas é verdade que boa parte das vezes a gente encontra
um certo hibridismo nessas instituições. Por exemplo, essa semana mesmo eu tive o enorme prazer de visitar chamava assim, Biblioteca, Arquivo e Documentação do Museu do Prado. Eles criaram, na verdade, um centro de investigação, né, relacionado ao acervo do Museu do Prado, que é o museu mais importante que tem, né, na Espanha. A gente falou, a professora Liliane falou, mas a gente não contou onde é que eu estava. Eu estou na Espanha, estou aqui passando um período como professora visitante, então nesse âmbito do meu projeto eu fui até o Museu do Prado, queria ver o arquivo do Museu do Prado. E como é que eles se organizaram? Eles juntaram os três, né, no mesmo espaço, em um prédio específico, porque são 3 acervos diferentes, mas que se complementam, que se conversam, e criaram uma instituição híbrida, com a intenção de ser um centro de investigação, que todos os pesquisadores de história da arte, não é só sobre o museu, é também sobre o acervo do museu, porque ali estão os arquivos do museu, mas sobre história da arte como um todo, pudessem buscar informações importantes, inclusive, porque não é um tipo de acervo fácil de se encontrar. Então, eles foram para lá, existe essa diversidade. Bom, todos esses modelos, essas configurações, quando híbridos, ou mesmo que eles não sejam híbridos, que sejam modelos tal qual, eles têm em si, enquanto instituições de preservação documental, alguns parâmetros que vão conduzir a sua atuação. A ideia de patrimônio, porque o próprio acervo deles é patrimônio. Na hora que uma instituição de resguardo documental constitui um acervo, ele está constituindo patrimônio no sentido que a palavra patrimônio tem. Memória, está embutido ali, a tal da identidade e o conhecimento. Né? Inclusive, ele tem, assim, em relação ao conhecimento, algumas duplas funções, né? O acervo contém conhecimento, os pesquisadores vão atrás desse conhecimento e, a partir do acervo, é produzido conhecimento pelos usuários, mas também pelas pessoas que atuam nessas instituições. É muito interessante, é uma visão bastante contemporânea e um reconhecimento da atuação dos profissionais que trabalham com a preservação da memória, que eles sim produzem no dia a dia conhecimento, né, no momento que organizam, no momento que representam, no momento que dão acesso aos seus acervos. Próximo slide, por favor. Aqui eu também quis só pontuar, não dá tempo da gente trabalhar essa ideia, mas é importante considerar, além desses eixos condutores, né, patrimônio, conhecimento, memória, identidade, a relação do acervo, e o acervo não é mais nada que um conjunto de documentos. Quando esse conjunto de documentos é orgânico, a gente chama arquivo. Quando o conjunto de documentos não é orgânico, a gente chama de coleção, né? E tem uns avulsos por ali, sempre tem e merecem ser considerados. Bom, esses documentos, eles estabelecem relações com esses eixos, e tem muito a ver com o interesse pela procura pelos próprios documentos. Mas a gente tem que marcar algumas coisas para não confundir. Mais especificamente, história é diferente de memória, que é diferente de arquivo. Então, eu comecei falando, a casa da história, a casa da memória, né? É verdade, a gente usa esses apelidos, porque tem uma noção de pertencimento em relação ao local, vínculos emocionais muito fortes que são estabelecidos. Mas, em si, história é uma construção, ela é uma ciência, feita a partir do quê? Documentos. Então, os arquivos possuem materiais, fontes que servem à interpretação e à construção da história, tal qual a ciência que a gente conhece, que é linda, na qual eu sou formada com muito orgulho. Mas a gente fala também de memória, né?
A memória, ela tem diferentes dimensões. A gente pode falar de memória individual, pode falar de uma memória coletiva, se usa com frequência a expressão memória histórica, que não é exatamente a mesma coisa que história, mas que está por aí, a gente ouve no dia a dia, né, entre pessoas, entre meios jornalísticos, em livros, em textos, nos jornais, a gente não é um termo desconhecido, mas são nuances diferentes. Bom, mas a memória, como é que se dá a memória? E para mim essa é uma das principais diferenças entre a relação entre arquivo, história e arquivo memória. Se o arquivo possui fontes e material que serve à história em relação à memória, tem gente que às vezes usa construção de memória, eu sempre acho um pouco artificial quando a gente pensa em construção de memória, mas a memória eu entendo ela de uma outra maneira. Então eu gosto de pensar que nos arquivos os documentos operam como gatilhos da memória. Bom, nos arquivos, mas também na casa de todo mundo, porque eu tenho certeza que cada um de vocês, quando abre uma gaveta e vê uma foto de alguém muito querido que se foi, na hora ativa um gatilho e a memória ela é ativada, né? E você lembra momentos bons, momentos ruins, né? E começa a repassar passagens completas da vida. A memória ela tem esse gatilho. Eu dei um exemplo no universo da individualidade, mas para o coletivo serve da mesma maneira. Por isso que ações que às vezes podem ser institucionalizadas, como memórias reveladas, né, que é para que não se deixe morrer, né, essa memória relativa ao período de ditadura militar, a violação de graves direitos humanos, ela é ativada a todo momento por meio de documentos. Memórias Reveladas, que é é o nome fantasia de um centro de referência que quase morreu, mas agora está ressuscitando, que se vocês digitarem na internet, vocês encontram muita documentação de centenas, são mais de 100, bem mais, instituições de todo o país que possuem documentos relacionados ao período da ditadura militar brasileira, mas a tentativa de gatilho para que não se deixe morrer essa memória, né, aquele medo, e aquele medo com razão de que nunca mais aconteça. Próximo slide, por favor. Professora Liliane, eu já vou acabar, vou correr, eu juro. É que eu gosto de falar, e quando o tema é bom, eu gosto de falar mais ainda, porque alguém precisa pedir para eu parar. A gente começou tarde, a gente começou mais tarde. Já entrando em um outro aspecto dessa conversa aqui, é importante problematizar em que consiste o acesso. O que é dar acesso, exatamente? É só entregar em mãos algum documento? Né? Não, o acesso ele tem uma multiplicidade de acepções. Existem níveis diferentes de acesso e tipos diferentes de acesso que são combinados, né? E esse acesso ele é sempre condicionado pelo perfil do usuário e pelo interesse desses usuários, que é a própria busca que eles realizam. Claro que existem outros fatores, como a sensibilidade dos documentos, a gente está lidando já faz alguns poucos anos com a proteção de dados, foi necessário criar uma lei, né, também muito impulsionado por conta do universo digital, mas foi necessário criar uma lei sobre proteção de dados para poder resguardar alguns direitos fundamentais do cidadão que é ali, mas a questão é, de novo, o que é acesso? A primeira coisa que eu queria colocar, próximo slide, por favor, é que existe uma relação íntima, indissociável entre organização e acesso. Né? Não se dá acesso real para o que não está organizado. É muito difícil encontrar documento quando no acervo de uma instituição não está organizado. E isso um pouco justifica essa primeira perguntinha que está aí. Por que a gente organiza arquivisticamente um acervo? Podia só entregar.
podia só ordenar que durante séculos, não vou nem falar décadas, séculos, o que se fez foi ordenar. Então, você tem um acervo, coloca em ordem alfabética, coloca em ordem numérica, coloca em ordem por localidade. Você vai aplicando técnicas diferentes de ordenação para tentar acessar. Mas o que se sabe é que o acesso ele é bastante mais restrito quando é em relação a essas ordenações por essas listagens. Organizar arquivisticamente significa trazer contexto para o documento. Significa que as informações não são somente as que estão explicitadas em texto. Estou pensando aqui como modelo um documento em papel com texto, mas eu posso dar exemplos de outros também. Mas para ficar mais fácil de vocês entenderem, né, não é só o conteúdo do documento que importa. Todo documento tem meta-informações, que são informações de contexto, informações de origem. Quem produziu, por que produziu, como produziu, a que serviu, foi utilizado para quê? Organizar arquivisticamente é recuperar essas informações, que elas estão, elas se encontram de modo subliminar nesses documentos. Existem técnicas específicas, técnicas de identificação documental, que é a grande metodologia arquivística, para extrair essas informações, e aí sim, aí o fornecimento, o serviço de documentos ao cidadão, aos usuários dos arquivos, ele se dá de uma maneira mais profunda, mais circunstanciada. Então, isso que a gente tem que pensar sempre, que tipo de acesso é fornecido. E, claro, com isso a gente também precisa considerar infraestruturas, né? Então, se determinada instituição tem uma coleção de microfilmes, bom, sem uma leitora de microfilmes, tá complicado. E parece bobagem o que eu estou falando, mas isso é normal. Né, quando eu era diretora do centro do CEDEM, que é o Centro de Documentação e Memória da Unesp, às vezes as pessoas chegavam assim, olha, será que vocês podem emprestar uma leitora de microfilme? Eu posso trazer um microfilme de outra instituição para olhar aqui, para pesquisar aqui? Porque lá eles não têm. Então, é complicado a gente ter um acervo e não ter a infraestrutura necessária para acessar esse acervo, né? Então, digitalizou, precisa ter uma infraestrutura interna, bom, precisa ter infraestrutura até de guarda de documentos, repositórios seguros para guardar esses documentos digitalizados, né? Né? A gente até pode guardar momentaneamente, não deve, mas até pode guardar momentaneamente nesses discos externos, mas isso não é seguro, né? Num piscar de olhos a gente perde um acervo interno. Então, precisa ter locais apropriados de guarda, precisa ter equipamento apropriado para recuperação da informação. Então, o acesso ele é condicionado por isso, né, largamente também. Uma coisa que eu queria pontuar também sobre o acesso é que ele é a razão de ser das instituições. Às vezes as pessoas esquecem isso, né? Por que a gente tem uma instituição de preservação de memória? Né? Uma instituição de custódia documental, podem chamar como quiser, com esses nomes genéricos. Né? É para preservar? É para preservar. Mas por que a gente preserva? A gente preserva para dar acesso. Isso quer dizer que tornar público esses documentos, tornar público no sentido de botar à disposição da sociedade determinados acervos, né, é democratizar o patrimônio documental. Eu não consigo enxergar de outra forma que não seja democratização e compartilhamento, né, e é o sentido da gente preservar o que é patrimônio. Porque se o patrimônio está fechado em si, ninguém tem acesso, ele não é mais público. É claro que toda a visão que eu estou falando desde o começo é sobre instituições públicas, acesso público, é o que eu entendo, né? Não são patrimônios individuais, são patrimônios sociais. Né? Isso tem que vir à tona, isso tem que estar à disposição para que as pessoas pesquisem. A gente pode até fechar durante um determinado período de tempo curtinho, mas tem que estar à disposição. Né? Bom, próximo slide, eu estou mudando aqui e às vezes esqueço de falar. Então, primeira coisa,
é preciso considerar que memória e patrimônio, aqui já estou entrando, finalizando, entrando em algumas reflexões que ficam aqui na minha cabecinha, mas que eu adoro compartilhar, porque eu gosto de ouvir a opinião dos outros também, me ajuda a repensar e a crescer a cada dia. Então, memória e patrimônio, sempre, desde sempre, foram capazes de articular setores bastante diferenciados da sociedade. Né? Não existem donos da memória, não existe donos do que é o patrimônio público. O patrimônio público é a sociedade como um todo. E memória também é a mesma coisa, né? Não é à toa que a Unesco já há muitos anos, há muitas décadas, lançou aquele programa Memória do Mundo, porque ela via a fragilidade da preservação da memória e do patrimônio, e ela está relacionando a Unesco no Memória do Mundo, memória com patrimônio, né? Ela junta os dois, ela vê a fragilidade, cria esse grande programa, existem outros, mas que é para dar visibilidade para determinados acervos, né? Bom, esse ponto, memória e patrimônio, associado à conscientização sobre valores, eles renovam, sim, o interesse e a divulgação de aspectos que conectam a memória, o patrimônio, à noção de identidade. Ou seja, por consequência, a noção de pertencimento, que é indissociável, né? Próximo slide. Da mesma maneira, isso acontece com a questão da cidadania. E eu boto essa frase do Ramon Alberti Figueres, que é um outro espanhol, ele é o idealizador dos Arquiveiros Sem Fronteiras, dos Arquivistas Sem Fronteiras, né, que tem é como os Médicos Sem Fronteiras, só que em versão arquivista. Ele sai pelo mundo inteiro tentando salvar documentos que estão sofrendo risco de destruição, por guerras, por disputas, por falta de condições. Então, o Figueras, ele fala o seguinte, que a gente tem que relacionar a efetividade do livre acesso, e o livre acesso é a chave, do livre acesso com a existência de alguns arquivos organizados e com um nível de descrição de documentos que facilite a demanda cidadã. Ou seja, sem organização, né, não há acesso. E o acesso tem que ser livre e não restrito. É como ele entende a questão. Próximo slide, eu não vou nem me demorar nesse, eu achei que tinha mais tempo do que eu... Bom, não é que eu achei que eu tinha mais tempo, eu sempre acho que eu vou falar menos do que eu falo, mas já faz algum tempo que eu coloco essa pergunta, sabe por quê? Eu passei anos comentando isso com as pessoas, e aí numa conversa, assim, num podcast que eu fiz de intervalo, aquela conversa que a gente fala com todo mundo, eu perguntei, né, assim, você sabe por que a gente... essa é uma resposta que a gente tem que ter na ponta da língua, todo mundo que trabalha em centro de documentação, em arquivo, em centro de memória, porque mudou a gestão, você tem que convencer, recomeça o nosso trabalho, a gente tem que convencer os autogestores, é a primeira coisa que a gente faz, de que vale a pena investir, sim, na preservação da memória, vale a pena, sim, investir em salvaguardar documentos, não é algo barato. E num mundo onde há tantas prioridades, né, geralmente os acervos documentais ficam no final da fila, então a gente tem que ter sempre essa resposta na ponta da língua. Vale a pena investir na preservação de documentos e das instituições de guarda? Eu sempre falo, vale. Mas por que vale? Porque investir nesses lugares é investir na própria sociedade, é investir em identidade, é investir na gente mesmo. É nosso. A memória é nossa, a história é nossa, a identidade é nossa. Eu não estou jogando ao vento um dinheiro, eu estou investindo no próprio ser humano e na sua comunidade. Então, vale a pena, sim, investir. É necessário. Próximo slide, por favor. E para refletir, eu quero... Só vou ler aqui, e aí já são os 2 slides finais, um trecho de um artigo da Heloísa Belotto, da saudosa Heloísa Belotto, que faz tanta falta para a gente, onde ela é precisa.
também no que ela diz, né? Ela está usando aqui o termo arquivista, mas eu trocaria por documentalista, que eu tenho certeza também que é a acepção que ela pensou. Então, ela fala o seguinte: do arquivista depende a eficácia da recuperação da informação. Ó, a eficácia de recuperação da informação é sinônimo de acesso. Então, depende desses profissionais que estão vinculados às instituições de preservação da memória, que o seu serviço seja eficaz para você ter uma recuperação, um acesso eficaz. Então, depende da eficácia da recuperação da informação, sua uniformidade, ritmo, integridade, dinamismo de acesso, pertinência e precisão nas buscas, porque terá havido precisão na classificação, avaliação e descrição, ou seja, é causa e efeito. Se eu faço uma boa classificação, uma boa avaliação e uma boa descrição, eu tenho um acesso facilitado no meu pesquisador. Eu tenho um acesso mais profundo, um acesso contextual, que eleva o patamar de pesquisa para outro lado, né? Então, sua atuação, do documentalista ou do arquivista, sua atuação pode, e muito, influir no processo decisório das organizações e nas conclusões a que chegam os historiadores a respeito da evolução e identidade da sociedade. O próximo slide, por favor. Né? E ela continua, tem um pequeno intervalo, mas ela vai continuar com essa linha de pensamento, e termina falando: a verdade é que devemos nos posicionar no fronte contínuo, ou seja, não com interrupção. Né, o fronte no sentido de frente de guerra mesmo, né, num fronte contínuo da informação, desde a criação até os seus usos possíveis, passando pela sua organização e gestão. Outro não é o papel do arquivista na sociedade contemporânea, senão o de colaborar estreitamente para que os fluxos informacionais na sua área de ação arquivística se possam dar de forma plena e mais erro de digitação, e o mais satisfatória possível dentro dessa sociedade. Toda ela se beneficiará de arquivos e de seus arquivistas. E com isso, eu me despeço no próximo slide, agradecendo de novo a oportunidade, colocando aqui o meu e-mail, caso alguém queira bater um papo. Obrigada, Liliane, perdão. Foi demais, falei demais. Obrigada, Sônia, foi excelente. Não se desculpe, porque a gente começou mais tarde, então foi perfeito. Então, estão todos aqui dando os parabéns, felicitando, agradecendo, aí, batendo as palmas, aí, agradeço aos alunos. Fala cirúrgica, estão dizendo aqui, né? Enfim, e aí, assim, teria várias coisas, assim, acho que para a gente debater, né? Uma coisa que eu achei muito interessante e vale refletir, eu não tinha pensado nesse significado simbólico da palavra casa, né? Casa da memória, casa da memória, né? Casa da história. De fato, é muito potente, né? O termo casa, né? Eu não tinha pensado no peso desse significado simbólico que carrega o termo casa, né? Para pensar as instituições de memória. Muito, muito legal, muito bacana mesmo. E aí, né, compartilho contigo e tenho falado isso bastante, dessa luta que os gestores têm, os gestores das instituições de memória, todos, né, em convencimento do autogestor, né, convencer por que é importante. Porque a primeira coisa que o autogestor, e aqui eu estou pensando do nosso lugar, né, enquanto coordenação ou direção de centros de documentação vinculados às universidades. Você tem que ter um convencimento de que aquilo não é gasto. Você tem que tramitar toda uma documentação, chegar nos conselhos superiores, e aí a grande pergunta é, não, a gente aprova, mas vai ter gasto? Né? Isso é importante, mas vai ter um custo? Né? Então, isso um debate muito importante. O trabalho de convencimento, que é
dos bastidores, né? Isso é assim, é uma peregrinação, né? E isso é válido tanto para centros de documentação já consolidados, de 30, 50 anos. Eu estou pensando o caso aqui do Paraná, que nós recentemente criamos a rede paranaense de arquivos e centros de documentação, tem 2 anos, assim como o SEDOC Litoral tem 2 anos, né? Mas a gente já está conseguindo estabelecer um diálogo e uma luta política, né, interna aqui, no contexto do Estado do Paraná, tentando a criação de uma política pública robusta, ou de uma política pública para centros de documentação e arquivos, né? A despeito da já existente para os museus, mas a gente está nessa batalha simbólica, né? Enfim, eu também poderia ficar aí o dia inteiro conversando, mas para dizer de que a tua fala, assim, visceral, né, professoral também, e só agrega a toda a nossa batalha, né, e aquilo que a gente vem tentando trazer aí para os acadêmicos do curso de licenciatura em História, né, sempre dentro dessa perspectiva do professor pesquisador, né, porque não tem história. E aí a máxima do século XIX ainda sobrevive, né, não existe história sem documentos, né. Então, fica aí a nossa função social, né, muito importante nesse contexto todo de tempo presente, né, tão difícil, né. Você sabe, professora, ou Liliane, desculpe, eu costumo falar isso também, né? Quando é que começou a história? Quando a gente a classificação mais básica que tem dos períodos históricos, né? Quando é que começa a história? Quando tem escrita. Quando tem sistema de escrita regular, não é só, né, algumas ranhuras. Quando tem um sistema de escrita regular e quando é possível fazer determinados registros. De novo, registro é uma ação humana. É o mesmo período que começam os arquivos. Por que tem arquivo? A gente tem arquivo porque o ser humano sentiu a necessidade de registrar e de guardar esses registros, por N razões diferentes. Então, história e arquivo, ó, a gente está junto. Não tem como desassociar, né? É vestígio humano. Tem a ver com o passar do tempo, com a organização social, tem a ver com tudo ali. Né? Há quem goste de separar as coisas como se fosse possível separar. Não é. E é muito interessante, que bom, né, depois de tantas décadas de lutas, que a profissão do historiador foi regulamentada, e ali no projeto de regulamentação é colocado a atuação do historiador nos arquivos, porque ele é o especialista em história. E não se organiza arquivo sem história institucional. A história institucional é a história da proveniência em si, também. Né? Então, assim, é um trabalho de colaboração contínua, reforço, multidisciplinar com diferentes especialistas. Só assim a gente consegue dar um acesso melhor para os nossos usuários. Isso. Nossa, perfeito. Então, a gente vai aguardar mais a gente tem um link de acesso agora para as presenças, que já vai ser disparado em breve, e eu tenho aqui algumas questões do significado da casa, né? Tem um aluno nosso que sugere um filme, Caçadores de Obras-Primas, ele lembrou, para destacar, eu particularmente não conheço, eu fiquei curiosa, né? E dando os parabéns, enfim. E eu queria dizer mais uma vez que, assim, a gente está nessa luta, nessa batalha, né, de memória, né, dessa preservação, que sem documento não tem história, sem memória a gente não tem referenciais de pertencimento de identidade, né, e para que a gente possa cumprir com a nossa função de historiador, que é continuar incomodando, né, continuar incomodando e fazendo com que a sociedade
não se esqueça daquilo que às vezes quer esquecer, e essa aí é a máxima arroz de festa do Peter Burke aí, que vale a pena, né? Então, isso é muito importante. A gente vai aguardar o link de presença para que a gente possa fazer a nossa contabilizar, né? A nossa. Oi. Professora Liliane, eu gostaria de fazer uma contribuição em relação à fala da professora Sônia. Obrigada. Né? Infelizmente, eu não posso abrir a câmera, porque os alunos não merecem me ver como estou nesse momento. Professora Sônia, muito obrigada pela tua fala, né? O Centro de Documentação daqui do Litoral agradece imensamente, mas também o Colegiado de História, que acolhe, né, esse Centro de Documentação, e os nossos acadêmicos que estão aqui, quem futuramente acessar essa fala no YouTube, que nós vamos disponibilizar lá. Eu queria pensar também sobre como é difícil gerenciar os arquivos quando o assunto que eles trazem, ou os materiais que eles protegem e que salvaguardam, não trazem a memória que necessariamente as autoridades querem que sejam contadas, né? Então, no caso dos documentos criminais, né, de documentação que constrói uma narrativa para a história que não é tão aproximada daquilo que se quer vender como uma memória oficial, né? E eu vejo dificuldade disso quando a gente localiza a documentação para trazer para o acervo, porque a documentação está bastante deteriorada, né? E esse tipo de coisa, e como que a gente tem que exercer um movimento muito mais forte de convencimento do porquê que aquilo é importante de ser lembrado. Eu sou uma pesquisadora da violência, então eu trabalho com documentação criminal há muito tempo, e eu já me deparei com algumas situações bem interessantes, de narrativas, inclusive de populares, né, se perguntando por quê, né, que esse tipo de assunto deveria ser esquecido, né, e não trazido à baia. Então, são essas nuances bem interessantes aí quando se traz, e de novo, né, trazendo que eu também achei sensacional essa análise da casa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, que é um espaço que não é de uma casa, né, ninguém quer na casa esse tipo de documento. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso também. Em si, se a gente parar aí para pensar um pouco na teoria arquivística, não seria necessário que existisse centros de documentação, ou seja, outras instituições, porque a gente está falando sobre... Bom, você está falando de arquivos oficiais, né, Cat? Não seria necessário outras instituições, porque, segundo a teoria do ciclo de vida da gestão documental, o documento nasce, é tramitado, né, é utilizado, espera o seu tempo de vida, e aí é destinado ou guarda, né, ou guarda permanente, ou descarte, mas isso sempre na lógica da própria instituição. Toda e qualquer instituição, qualquer uma delas, tem um arquivo. E aí você fala, mas o que acontece, né? Por que a gente encontra arquivos institucionais em locais alheios, nos locais mais inusitados? Então, por exemplo, na Unesp, que é a minha universidade, a gente é uma universidade estadual multicamp, né? Tá em várias cidades, mas na cidade de Assis, por exemplo, eles guardam toda a documentação do Fórum da Comarca de Assis. Mas é justiça. O que está fazendo dentro de uma universidade estadual? Que é uma autarquia, diga-se de passagem. Assim, alguma coisa acontece. Por que determinadas instituições abrem mão do seu acervo, né? Contra esse, mas contra casos assim pelo país inteiro, principalmente documentos de justiça, né? Os de executivos já é um pouquinho mais diferente. Os executivos, né, antigamente tinha o descarte selvagem que eles falavam. Tem um outro centro de documentação que é justamente da minha faculdade. Eu estou num campus que é uma cidade chamada Marília, e ele tem um CEDUM, chama, é um centro de documentação histórica universitária da cidade de Marília. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse centro de documentação tem documentos da faculdade, mas tem documentos da cidade de Marília. Por quê? Porque a prefeitura, um determinado dia, a prefeitura chamou um caminhão, encheu de documentação,
e mandou descartar, jogar fora. Assim, passando um professor da Unesp na porta, viu e falou, meu Deus, manda descarregar lá na universidade, e assim nasce um centro de documentação. Nas universidades isso acontece com muita frequência, as universidades têm um papel muito importante em salvar documentação que está para ser descartada. Né? Eu não sei como é que é a história do centro de documentação de vocês, mas isso a gente vê com frequência em muitos lugares. Alguém vai jogar fora, vai aquele grupo de professores, que são pesquisadores, pelo amor de Deus, não, a gente dá um jeito, traz, e nasce um centro de documentação. O CEDUM de Marília nasceu assim. Aí você fala, mas que eles iam descartar? Coisa que não tinha valor. Bom, realmente, se fizesse uma avaliação documental, sei lá, tem as 5 vias de pagamento do IPVA ali do carro, não precisa guardar 5 vias de pagamento do mesmo carro. Isso precisava descartar. Agora, precisava descartar toda a correspondência das delegacias locais com o DOPS? Não precisava descartar. Toda a perseguição aos japoneses, naquela época do final... Né, no final da Segunda Guerra Mundial e do pós-guerra, toda a movimentação de Shindo-Remeis? É claro que não. Você precisa guardar isso, né? Isso claramente estava ali, iam descartar. A história da cidade é inteira para o lixo, de todo o tracejado urbano. Por quê? Porque alguém achou que aquilo estava ocupando espaço, faltou a sala e chamam um caminhão, né? Infelizmente, é algo que se repete Brasil afora. Eu já vi em vários estados, aliás, em todos, né? Por onde você passa tem alguma história parecida. Não sei se eu respondi, na verdade eu não respondi, eu só comentei. Não, é um comentário mesmo, professora. É que nós aqui tivemos a situação, né? O nosso centro de documentação ele nasce com duas frentes, né? Uma delas é com a documentação da prefeitura, né, municipal, e com a documentação da primeira vara criminal. E aí, como pesquisadora de violência, que eu já entrei em muito arquivo criminal, aí, de fórum, de varas criminais, é uma documentação que depende muito do gestor interno determinar se aquilo vale a pena ser guardado. A documentação criminal ela tem uma especificidade porque raramente eles descartam. Só que a ausência de descarte não necessariamente muda alguma coisa nessa realidade, porque essa documentação acaba ficando num espaço tão despreparado para recebê-la que você acaba perdendo. De qualquer forma, ela é descartada, né, porque ela apodrece. Então, é um outro caminho, porque são instituições que estão preparadas para atender a uma demanda que é burocrática, serializada, cotidiana, né? E que não são preparadas, muitas vezes, para pensar o que fazer com esse documento depois. Né? E aí, a gente não tem uma formação arquivística para essas pessoas, que são os chefes de cartório, né? São pessoas que são formadas em outras áreas e que não têm treinamento, nada disso para salvaguarda dessa documentação. Né? E aí, por isso que elas acabam caindo, né? Ela está dentro de um caminhão, sumindo, a gente vai lá e cata o caminhão, porque a gente sabe da importância histórica, né, como patrimônio, né? Patrimonializar essa documentação, né? Torná-la... Pode falar, professor. Eu ia falar que a gente tem... O Brasil é ótimo de lei, né? A gente tem lei para impedir isso. Só que as pessoas não sabem. Né? Destruição de patrimônio documental é crime. Né? É crime da cadeia, né? Tudo bem que eu só vi uma vez na vida aplicarem essa lei. Eu não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, tinha, né, carnaval, aí tinha aquela apuração, né, do desfile das escolas de samba de São Paulo, e aí um moço muito audaz, né, descontente que a escola dele perdeu, ficou em segundo lugar, não é? Invade a mesa apuradora, mas é que é de uma ingenuidade tão bonita, ele invade a mesa apuradora e rasga a fichinha que o cara que lia, né, esqueci o nome lá, que estava cantando as notas, e sai correndo. É claro que tem cópia disso, imagina. Mas aquilo ali não é mais nada que sistematizado. Pegou cartela de cada um dos juízes e sistematizou num relatório único.
e sai, e vai embora, rasga e vai embora, é preso, mas para prender ele aplicaram a lei de destruição de patrimônio documental. Aí sim, porque não tinha, você ia aplicar o quê para justificar a prisão desse moço? Aí, aplicaram isso daí, mas foi a única vez que eu vi acontecer. Mas que a gente tem, o que eu quero dizer é que a gente tem no Brasil instrumentos para isso, tem, é que tem que fazer uso. E, mas como é que vai fazer uso? A sociedade tem que pressionar. No fundo é isso. Aí sim, é o papel de cidadania de cada um, o reconhecimento de que aquilo, e o sentimento de pertencimento, aquilo nos pertence, aquilo é sobre nós enquanto grupo, e tem que sim ser preservado. É importante. Pelo menos é como eu acho, assim, como eu entendo a questão. Nossa, é fundamental que a sociedade tenha todo esse engajamento, né? E aí o nosso trabalho também é de proporcionar, né? E instigar a sociedade a pensar sobre isso, né? Então, pensar o arquivo no sentido lato, né? De cidadania como um todo, né? E aí, nesse sentido, a tua fala, assim, foi espetacular, como eu já falei, professoral, encantadora. Eu agradeço muito aí a tua presença, disponibilizar o teu tempo para conversar com a gente, proporcionar com que os presentes e depois aqueles que vão assistir pelo YouTube possam refletir e a gente possa fazer, se não em parte, aos poucos, a diferença, né? E retornar para a sociedade, né, aquilo que a gente se propôs, né, enquanto universidade pública, né, pesquisador, né, fazer a nossa parte também, né, que pese que seja por aqui, mas que a gente possa fazer a nossa parte, né. Te agradeço demais pelo tempo, pela dedicação, material primoroso que tu preparou, e peço mil desculpas pelo nosso pequeno atraso, e agradeço demais também a professora Cat, que deu essa assessoria para a gente. Cat, muito obrigada, tirei ela do sossego de manhã, sem ela a gente não poderia fazer essa chamada, enfim. Mais uma vez, de coração, agradeço a todos os presentes, alunos, comunidade, e, como eu sempre digo, sigamos. Obrigada. Obrigada por tudo, um bom dia para vocês, e da minha parte, uma boa tarde. Obrigada pela oportunidade. E a gente volta a se encontrar, quero fazer contato contigo, eu tenho muito a aprender nesse métier, e agradeço demais. Eu vou adorar, fico aguardando. Tá bom. Obrigada. Tchau, gente, até mais.